Bom dia a todos, meus irmãos, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre nós. Eu gostaria de nesse vídeo compartilhar um ponto, uma dúvida na verdade de um irmão que me perguntou a respeito se haveria algum pecado imperdoável. Mas antes eu gostaria de orar com você, para iniciarmos esse momento de reflexão com uma oração. Meu Deus, meu Pai, glorificado seja o Senhor, glorificado sejas Tu, ó Deus, porque o Senhor criaste céus e terra. O Senhor é o nosso Deus, o nosso bom Deus, provedor de todas as coisas. No Senhor há toda bondade, misericórdia e graça. Instrui-nos, Espírito Santo de Deus, instrui a Tua igreja, Senhor, no caminho que deve andar, baseada na sã doutrina, que é baseado, ó Deus, na Tua Palavra e no revelar do Teu Espírito em nossos corações. Mediante, ó Deus, as Sagradas Escrituras que o Senhor revelaste a nós. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, gostaria de ler a passagem de Mateus 12, do verso 22 ao verso 32, 10 versos. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Amém. Amém. Palavra do Senhor. Meus irmãos, Jesus especificou um pecado que não seria perdoado, que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o contexto dessa passagem é um contexto em que Jesus ele expele um demônio, ou seja, ele liberta uma pessoa, e tudo que Jesus fazia, ele fazia pelo poder do Espírito Santo. Todos os milagres que Jesus operava era uma operação conjunta com a Trindade. Era Jesus na terra, encarnado, agindo pela vontade do Pai e para que o Pai fosse glorificado, pelo poder do Espírito Santo. Assim como é com a igreja hoje. A igreja ela vive no poder do Espírito Santo. Então tudo que Jesus fazia no poder, na ação do Espírito Santo. E ele especifica quando os fariseus dizem: ele não expulsa por Deus, nem pelo Espírito de Deus, nem pelo dedo de Deus, mas ele expulsa por Beelzebu. Aqui há um ponto que eu gostaria de ressaltar. Essa passagem nós poderíamos explorá-la em vários aspectos, mas eu quero explorar um aspecto essencial da blasfêmia contra o Espírito Santo. Há alguns requisitos para se blasfemar contra o Espírito Santo. Em primeiro lugar, tem que haver a consciência de que tal manifestação é vinda do Espírito Santo. Ou seja,
para se blasfemar, em primeiro lugar, tem que haver a certeza de que quem opera ali é o Espírito Santo de Deus. Então, em primeiro lugar, uma blasfêmia, uma calúnia, uma difamação, em primeiro lugar, você tem que saber quem é que está operando. Se de fato é o Espírito Santo de Deus quem está operando. Tem que haver essa consciência clara de que é o Espírito de Deus que ali está. Porque você só blasfema, só calunia, só difama uma pessoa que você sabe que não é aquilo, a qual a blasfêmia, ou a injúria, ou a difamação, ou a calúnia, ela é direcionada. Então, por exemplo, quando você difama alguém dizendo que esse alguém é mentiroso, né, atacando o caráter, a moral dessa pessoa, em primeiro lugar, tem que se saber que a pessoa não é aquilo, que ela não é mentirosa, que ela não é mau caráter. É por isso que se chama calúnia, né, ou difamação, porque calúnia é quando o ato ele é um crime, né? Quando o ato não é um crime, é uma difamação. Então, para haver uma difamação, calúnia, blasfêmia, em primeiro lugar, você tem que conhecer a pessoa, saber que é ela que está ali e que ela não é aquilo que se diz, não é aquilo que está se dizendo. Os fariseus, eles sabiam que Jesus fazia os milagres pelo poder do Espírito Santo. Então, eles tinham consciência de quem Jesus era, e eles tinham consciência por meio de quem Jesus operava. Mas, por um sentimento de facção, por um sentimento de oposição, eles estavam se atrevendo, mesmo conscientes de que era o Espírito Santo ali, operando aquele milagre, aquela cura, aquela libertação. Mesmo conscientes disso, eles se atreveram a dizer que era Beelzebu, para fazer oposição a Jesus, para dizer que Jesus era filho do próprio Satanás e que agia por meio de Satanás, mesmo eles sabendo que quem operava ali era o próprio Deus. Então Jesus, sabendo dessa consciência deles, conhecendo o coração deles, como diz a palavra, que Jesus lhes conhecia os pensamentos, Jesus faz essa advertência, que se eles blasfemassem contra o Espírito Santo, isso não seria perdoado jamais, nem nesse mundo, nem no porvir. Então, o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando uma pessoa consciente de que quem está presente, de quem opera, de quem faz a cura, o milagre, é o Espírito Santo de Deus, mas por um sentimento de facção, por um sentimento de divisão, de oposição, de inveja, né, ela se atreve, ela se dá o direito de atacar diretamente e principalmente conscientemente. E o ato ele é público, ou seja, ela faz de forma pública, ou seja, ela é consciente. Ela é um ato público, ela faz publicamente o ato de atacar a moral, atacar a santidade do Espírito Santo de Deus. Então Jesus diz, esse pecado não será perdoado. Se vocês disserem algo contra Jesus, contra o próprio Pai, será perdoado, mas contra o Espírito Santo, não será perdoado. Não será perdoado. Então, se você acha que blasfemou contra o Espírito Santo e vive uma crise de consciência, perguntando se você já blasfemou contra o Espírito Santo, essa dúvida sua, essa crise, demonstra que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque a blasfêmia contra o Espírito de Deus, ela tem que ser consciente, ela tem que ser pretendida, ela tem que ser premeditada. Ou seja, quem blasfema contra o Espírito Santo sabe o que está fazendo e faz de forma decidida, consciente. Se você possui uma crise perguntando se você já blasfemou contra o Espírito, essa própria dúvida é a prova de que você não blasfemou. Muitos líderes têm usado esse argumento para justificar os seus erros bíblicos e heréticos
dizendo que eles não podem ser questionados, porque isso seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Dizendo que o ministério deles não pode ser questionado, porque agindo eles no poder do Espírito, isso seria uma blasfêmia. Mas isso não é necessariamente uma blasfêmia, porque uma blasfêmia contra o Espírito Santo é o desejo de difamar, né, de atacar a santidade do Espírito Santo de Deus. Quando nós temos dúvidas a respeito da autenticidade, da legalidade de uma autoridade eclesiástica, de um ministério eclesiástico, e nós podemos questionar, nós podemos colocar em dúvida, né, a procedência daquelas manifestações. Isso não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, isso é uma dúvida. E baseado na palavra de Deus, nós devemos sim julgar as atitudes dos nossos líderes espirituais e ver na palavra de Deus como os bereanos fizeram com Paulo. Quando Paulo estava pregando para eles, eles conferiram nas Escrituras, que naquele tempo era apenas o Antigo Testamento. Eles conferiram no Antigo Testamento se o Jesus da graça que Paulo estava pregando, de fato era o Messias prometido no Antigo Testamento. Então nós devemos observar sim, né, e por meio da palavra de Deus, analisar ministérios, analisar líderes, né, e se alguma coisa está em discordância com a palavra de Deus, nós devemos colocar sob o julgamento da palavra de Deus a respeito daquilo que tem se observado. Muitas manifestações na igreja, na igreja atual, têm sido dignas de questionamento. Algumas até manifestações parecidas com manifestações que se vê em lugares fora da igreja, né? E muitos líderes têm usado do argumento que você não pode questionar porque isso seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É blasfêmia contra o Espírito Santo quando se tem a certeza que aquilo é uma ação de Deus e por um sentimento de inveja, de facção, de divisão, diz que aquela manifestação sabidamente vinda da parte do Senhor se diz que aquilo é vindo da parte de Satanás. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É atacar a santidade de Deus por um sentimento faccioso, por um sentimento de inveja. Em todo caso, nós devemos ter cuidado com essa questão. E não devemos publicamente dizer que uma pessoa ela está debaixo da ação de Satanás por algo que nós discordamos. Então, o que eu acredito é, quando tiver dúvida, não diga nada, né? Ou questione as ações, não questione a procedência. Se algum líder prega algo ou faz algo na igreja, vou citar aqui um exemplo, faz um rodopio na igreja, né? Tem crentes que rodopiam. Se você tem dúvida se isso procede da parte de Deus, então, nesse caso, é melhor guardar a dúvida para você do que dizer que isso não procede de Deus ou que procede do próprio Satanás, né? Então, esse seria a minha opinião, esse seria o meu conselho. Agora, quando um líder faz algo notadamente, claramente, contra a palavra de Deus, então esse líder deve ser repreendido na palavra de Deus. Na palavra de Deus. A origem pela qual ele faz isso, seja pela maldade do próprio coração, pelo pecado do próprio coração, ou por uma ação direta do próprio Satanás na vida dessa pessoa, isso não nos cabe dizer. É melhor, é mais prudente não entrar nesse mérito e apenas questionar a ação, a atitude, o que está sendo dito, e não a própria pessoa. Tá ok? Então, meu irmão, existe um pecado que não é perdoável? Sim, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E este ato, ele tem que ser consciente em primeiro lugar, tem que ter-se a certeza de duas coisas. Primeiro, que é Deus que está agindo. E segundo, que o insulto, que a difamação, que a calúnia está sendo dirigida ao Espírito de Deus. E quem faz isso tem que fazer de forma consciente, pretendida, premeditada.
Tá ok? Então, deixa essa palavra. Se você acha que já blasfemou contra o Espírito Santo e vive em crise por causa disso, eu quero te dizer que a sua crise é uma prova de que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque quem blasfema faz isso de própria vontade e consciente do que está fazendo. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos direcione na palavra dele, que Deus nos conduza no caminho estreito dessa vida até chegarmos à vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.